Ô, Lucas Pedrosa, o Vasco informou que o Coutinho realizou exames que diagnosticaram um edema no músculo adutor da coxa direita. Adutor é sempre bem chatinho, né? Sim. Ele sofreu a lesão no jogo de volta contra o Flamengo e precisou ser substituído. O Meia já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube, já deitou lá na coisa dele, lá hiperbárica dele, na câmara do negócio dele lá? É um tratamento integral que ele vai ter que fazer, né? Muito provavelmente em 2 períodos, não só quando estiver no clube, mas também em casa. É complicado porque quem tá próximo do Coutinho, as pessoas que eu converso, eles sempre falam que o Coutinho é um cara que se cobra, que se cuida, que tá sempre tentando, obviamente... A impressão que passa é essa mesmo, né? Assim, é um cara que fica extremamente chateado, a forma como ele saiu do jogo contra o Flamengo também você vê claramente que ele tá ali nervoso, porque ele sabe que ele tá devendo nesse sentido físico. E a gente já falou aqui diversas vezes, o talento do Coutinho é indiscutível, o corpo dele já não aguenta mais, o corpo dele não aguenta mais. São quase 9 meses de Vasco da Gama, tem como a gente falar assim, porque tá se adaptando. Não tá mais se adaptando. Infelizmente, o corpo do Coutinho não consegue mais jogar 90 minutos. E quando joga 70, 80 minutos, ele já fica prejudicado pro próximo jogo, porque no próximo jogo o corpo dele também ainda está desgastado. Então assim, cara, acho que o Vasco tem... Quantos anos ele tá, 32, é muito novo. Muito jovem, é muito novo. Né? E eu acho que o Vasco tem que seguir. O problema é que o Vasco não tem a capacidade de elenco que o Flamengo tem. Que é, por exemplo, se a gente quiser fazer uma minutagem aqui para Arrascaeta, se a gente quiser fazer uma minutagem aqui para o De La Cruz, o Flamengo consegue colocar jogadores que conseguem manter o nível. O Coutinho no Vasco hoje, ele tem até o Garré ali, que na minha visão deveria ser utilizado como 10, e fazer uma minutagem do Coutinho. Tem que fazer uma gestão de minutos, uma gestão de jogos, para que ele não fique sendo desgastado e para que a gente tenha o Coutinho, que sejam por 60 minutos, mas que ele esteja na ponta dos cachos, que ele esteja sendo o Coutinho que a gente conhece. Se ficar desgastando o Coutinho, claramente o corpo dele, infelizmente, não aguenta mais. E o corpo humano é muito interessante, né? A gente está falando de um extremo atleta, né? Porque ele é um extremo atleta, é um atleta de alta performance mesmo. É um jogador que faz o que o clube manda e ainda por fora e faz todo o investimento para ter a melhoria da saúde dele, que é a máquina, o corpo dele é a máquina. Mas é um jogador que chegou e desde que ele chegou ele tem 5 lesões, teve 5 lesões, né? A gente está falando de um Vasco que tem um gramado ótimo. Então, né, às vezes acontece, joga num gramado horrível, muito buraco, pode potencializar, e não é o caso. O gramado de São Januário é um dos melhores do Brasil, é muito bom. É um cara que tem todo o suporte do Vasco, um suporte próprio mesmo de profissionais, e que encontra aí as lesões, hein, Vene Casagrande? É individualidade biológica o nome disso. Fernandinha, se a gente estivesse falando de um atleta que estivesse sofrendo esse tipo de lesão apenas do Vasco da Gama, a gente poderia questionar a preparação, alguma coisa. Mas é um atleta que o histórico de lesão chama muita atenção. Inclusive, a gente mencionou isso aqui quando ele foi contratado pelo Vasco da Gama. Como que seria a reação Felipe Coutinho, a readaptação dele ao futebol brasileiro com esse número de lesões que ele tem na carreira? Então, é lamentar, é ter um pouco de empatia, porque estamos falando de um cara que é extremamente profissional, extremamente atleta, na essência da palavra. E, infelizmente, continua sofrendo com esse tipo de lesão. Acho que o debate agora tem que ser até outro. O custo-benefício vale para o Vasco da Gama? Tendo visto que o contrato dele é até o meio do ano. Me corrija se eu estiver errado, Pedro. Isso mesmo. É até o meio do ano. Será que vale a pena ter o Coutinho no elenco do Vasco da Gama, pelo alto custo que ele tem hoje para a diretoria vascaína? Esse tem que ser o debate daqui para frente, pelo menos na minha visão. Eu acho que saindo o Payet tem que manter o Coutinho. Não tem como abrir mão do talento do Coutinho num time do Vasco que já tem uma situação que tecnicamente não é das melhores. Você pode manter o Coutinho e, obviamente, fazer uma gestão de minutos para que ele esteja em campo. Porque saindo o Payet, você já tem um alívio muito grande na folha salarial. O que eu não concordo é com o argumento que o Coutinho é velho. Gente, o Coutinho tem 32 anos. Ele não é velho. E velho, assim, idade avançada para praticar o futebol. Ele tem apenas 32 anos. E já decidimos nesse programa que 32 anos hoje em dia é jovem. O Vasco também só tem treinos pelos próximos dias. Depois da eliminação no Campeonato Carioca, os jogadores do Vasco voltaram às atividades na manhã da última terça-feira. Agora, o Cruz Maltino só volta aos gramados de maneira oficial no fim deste mês, diante do Santos, na estreia do Campeonato Brasileiro. Até lá, o técnico Fábio Carille terá tempo para corrigir alguns erros e aperfeiçoar o que ele viu de bom dessa equipe neste início de temporada. De olho em reforçar ainda mais o seu elenco para 2025, a ideia da diretoria do Vasco é de trazer novos reforços já para a estreia do Campeonato Brasileiro.
E algumas posições são consideradas fundamentais pela comissão técnica. Mais um zagueiro, lembrando que o Vasco na última janela de contratações já trouxe 3 novos jogadores para essa posição. Um outro lateral esquerdo, para ter uma disputa um pouco maior com o Lucas Piton e também com o Vitor Luiz, e um atacante. A situação envolvendo o atacante ainda não foi definida porque o Vasco negocia com o colombiano Palacios, que pertence ao Atlético Mineiro e é um atacante que joga pelos lados. Caso essa negociação se concretize, o Vasco não vai buscar um novo centroavante, porque, no entendimento da comissão técnica, o jovem Ryan, que vem jogando aberto pelo lado direito, pode fazer essa função do Verratti, a função de centroavante. Então, a contratação de um novo atacante vai depender dessa negociação envolvendo o Palacios. De acordo com algumas pessoas do Vasco, há um otimismo em relação à possível chegada desse jogador. No mais, o time vascaíno jogos, treinos durante esse período sem partidas oficiais, até mesmo para alguns jogadores retomarem o ritmo de jogo. Mas também não são apenas possíveis chegadas que vive o Cruz Maltino. Alguns jogadores podem se despedir da equipe carioca ainda no meio deste ano. Caso do francês Dimitri Payet. Ele tem contrato com o Vasco apenas até o dia 5 de maio. E as conversas sobre a renovação desse atleta foram paralisadas. Seguinte, ó, vamos falar do Vasco. Aqui no Som na Transamérica, quem fala do Vasco é o Rodrigo Machado. Fala, Rodrigão, manda aí. Bem, Cantarelli, ontem eu falei sobre os reforços da janela doméstica que o Vasco já começa a observar. O mais próximo hoje é o Max, atacante do Sampaio Correia, mas tem outros nomes em pauta, como, por exemplo, o Eduardo Churran, zagueiro do próprio Sampaio Correia. Só que o Vasco também tem que manter os bons ativos que tem na casa, como, por exemplo, o goleiro Léo Jardim, um dos principais goleiros do futebol brasileiro. O Vascão melhorou os valores da proposta apresentada ao Léo Jardim e aguarda a resposta dele e, claro, do empresário, do Léo Garden, para renovar o contrato. Então, meu irmão, a bola está nas mãos do goleiro, que tem vínculo somente até o fim de 2025. Vale lembrar que em dezembro do ano passado, o Vasco oficializou a primeira proposta de renovação e ofereceu 4 anos de contrato, ou seja, até 2028, com meta para renovar automaticamente até 2029, aumento salarial e salto na multa rescisória. Aí as negociações se arrastaram e o Vasco enviou no fim de janeiro uma segunda proposta, oferecendo o mesmo tempo de contrato, mas melhorando os valores de salário e bônus. Só que o Léo Jardim até agora não respondeu. E o Pedrinho aposta no discurso de que ele tem potencial de virar ídolo para convencê-lo a partir de agora. E em junho do ano passado, o Léo Jardim trocou de empresário e passou a ser representado pelo Paulo Pitombeira, que também cuida hoje das carreiras do zagueiro João Vitor e do técnico Fábio Carilli. Para finalizar, ontem a gente falou no Papo 2 do Felipe Coutinho, que teve, infelizmente, diagnosticada uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Ele já iniciou o tratamento em tempo integral e o que a gente espera é que ele esteja à disposição no dia 30 contra o Santos, em São Januário, na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas não há um prazo determinado pelo clube. Beleza, Canta? Beleza, meu parceiro Rodrigo Machado com as informações do Vasco da Gama, então tá aí, né? Felipe Coutinho ainda não tem um prazo para retornar. Felizmente, Gabriel Farias, eu venho criticando muito as atuações do Felipe, que eu acho muito pouco, e o Felipe também não consegue jogar, né? Tem a situação, né? Tem um ponto que depende do Felipe, né? Que é render mais. Eu sei que não é tão simples assim, mas depende exclusivamente do jogador estar bem. O problema é que parte física, quando se fala de lesões, eu não consigo assim dizer que o atleta é o culpado, né? De vez em quando o cara não consegue se livrar das lesões. Acontece com muitos atletas, com muitos jogadores ao longo das suas carreiras. E isso, obviamente, tem um impacto no rendimento do jogador, porque ele tá sempre voltando de lesão, ele tá sempre tentando recuperar a melhor forma, sempre tentando buscar o melhor ritmo, e isso impacta no custo-benefício desse atleta. É óbvio que quando você contrata um cara do porte do Felipe Coutinho, você imagina que esse cara vai mudar a qualidade do seu time. Ele vai fazer o seu time dar um salto, ir para uma nova prateleira. E isso não aconteceu desde que o Coutinho chegou.
É óbvio que ele depende de um contexto, ele depende de uma equipe também um pouco mais qualificada para ajudá-lo a desempenhar bem, para ajudá-lo a fazer a diferença. Mas eu concordo muito com essa ideia de que o custo-benefício até aqui não foi tão legal. O ano passado eu meio até que descartei da análise, porque ele vem do Catar, um tempo parado, até recuperar ritmo, ele teve lesão, teve Covid, tudo atrapalhou um pouco. Esse ano com pré-temporada, podendo desenvolver com muito mais calma, eu imaginava já o Coutinho rendendo mais, sendo mais regular. Eu não quero ver o Coutinho meter um golaço a cada 5 jogos, a cada 10 jogos pelo Vasco. Eu quero ver o Coutinho impactando regularmente na equipe principal, fazendo a diferença, elevando o nível da equipe. E assim, eu não concordo com essa ideia de que o time do Vasco é muito fraco e só tem bagre ao redor do Felipe Coutinho. Pelo contrário, até no setor de meio de campo existem bons jogadores hoje dialogando com ele. É óbvio que tem muito mais pela frente e eu tenho falado aqui o seguinte: minha análise sobre o Felipe Coutinho vai se basear principalmente ali no primeiro turno de Brasileiro, fase inicial de Sul-Americana, para entender se ele vai conseguir entregar rendimento em meio a esses jogos mais pesados da temporada. Ali eu consigo traçar uma análise para dizer assim, poxa, realmente não rendeu, fez pré-temporada, não tá conseguindo impactar a equipe da forma que a gente imaginava. Aí eu vou traçar uma análise um pouco mais incisiva em cima do que é o futebol do Felipe Coutinho. Até lá vou aguardar um pouco mais, agora é óbvio que ele já larga com uma defasagem antes do Brasileiro, porque passa por essa lesão, vai ter que se recuperar e etc. E a gente não sabe como o jogador volta nesse sentido. Mas é isso, não dá pro Coutinho ser o mágico de 10 em 10 jogos. Ele tem que ser o cara regular a cada 10 jogos e que vai botar magia ali em momentos esporádicos da temporada, e isso obviamente vai saltar aos olhos. Todo mundo sabe que o Coutinho segue sendo um grande jogador, ele não desaprendeu a jogar bola. Agora, ter a regularidade, ter um impacto sequencial na equipe, isso ele realmente não está conseguindo e a gente vai cobrar ao longo da temporada. Hora de falar sobre o Vasco e repercutir uma informação que surgiu nessa terça-feira, divulgada pelo VDG Cast, e que dá conta de que o Vasco recusou uma proposta para venda da SAF. Um fundo inglês estaria disposto a pagar 600 milhões de reais para a compra do clube, 300 milhões à vista e outros 300 milhões parcelados. Fui atrás da informação e posso assegurar que não existiu nenhuma oferta oficial para a venda da SAF do Vasco. Desde que o Pedrinho assumiu o controle da SAF via justiça, tirando a 777 do poder, não existiu qualquer oferta oficial. Foram várias as tratativas iniciais, como eles chamam de NDAs, que são conversas preliminares de investidores, de empresários, de grupos e fundos de investimento, para entender as condições do negócio, mas nenhuma dessas conversas preliminares ainda se transformou em proposta. Pedrinho assegura que quer fazer a venda da SAF do Vasco, mas a fará. Primeiro quando tiver proposta e depois quando a oferta for boa. Precisa ser um negócio interessante do ponto de vista financeiro, com garantias de que o Vasco não será entregue ou devolvido por esse investidor, e mais do que isso, que o clube vai seguir seu rumo de títulos e representando toda a história gigante do clube. Só para completar em relação ao Vasco, contar que em relação a reforços o clube ainda busca 2 ou 3 reforços, mas não deve você, torcedor vascaíno, esperar por grandes contratações. Os maiores reforços já chegaram, atacante de velocidade para atender a um velho pedido do técnico Fábio Carille. Queria contar sobre uma decisão de Lloyd Augusto que garantiu vários pontos positivos para ele. O atacante angolano tem sofrido demais com a condição física. Desde que foi contratado, ele atua em apenas 3 partidas nos minutos finais. Foram 30 minutos contra o Flamengo, 27 contra o Nova Iguaçu e mais 36 contra o Flamengo no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A impressão de todo mundo é que o Lloyd Augusto chegou mal fisicamente. Isso chama atenção porque ele vinha jogando no Antalyaspor da Turquia. A grande dificuldade para ele tem sido o calor do Rio de Janeiro. Ele admitiu para os dirigentes e para a comissão técnica do Vasco que tem sofrido demais. E aqui veio a decisão dele, que chamou muita atenção e garantiu pontos positivos. O Lloyd contratou por opção pessoal um preparador físico que vai ajudá-lo a complementar as atividades no Vasco. Cruz Maltino treina de manhã, ele tem esse preparador físico que vai ajudá-lo no período da tarde ou da noite. O Vasco treina à tarde, ele vai ter um complemento de atividade em um dos outros períodos.
Foi uma decisão do Lloyd Augusto que quer muito dar certo. Vale a lembrança de que em meio às negociações do Vasco com o clube turco, chegou a existir a possibilidade de não acordo. O Lloyd fez todo o esforço do mundo para virar reforço vascaíno. Ele disse que era a oportunidade da vida dele. Jogador comprado e cujo contrato só se encerra em dezembro de 2027. Com a camisa do Alanyaspor antes da chegada ao Vasco, ele havia disputado 20 jogos com 2 gols e 4 assistências.